Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre este livro aqui, Feminilidade Radical, o que eu achei, se cristão pode ou não ser feminista, enfim. Assista o vídeo até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, não se esquece de fazer a sua inscrição, caso não seja inscrita ou inscrito. Já deixa o seu like, porque isso ajuda bastante o projeto. Então, eu vou começar explicando por que eu escolhi este livro para ler. Foi a minha primeira leitura do mês de janeiro deste ano. E eu escolhi esse livro porque eu senti a necessidade de saber mais sobre o que é feminismo. Eu confesso para vocês que eu estava muito por fora, eu ouvia comentários, algumas pessoas falando e se posicionando sobre isso. Então eu comecei com a leitura desse livro, foi uma indicação que eu vi, na verdade muitas pessoas comentam sobre o livro dizendo o quanto ele é bom. E eu comecei a ler e, nossa gente, a minha visão abriu. Eu passei a não só entender o feminismo, mas também o que a palavra do Senhor nos fala sobre alguns princípios que estão aqui. E como eu estou à frente de um projeto voltado para o público feminino, que é o Singular, por sinal, se você ainda não segue o Insta do projeto, eu vou deixar aqui disponível, vai lá conferir, porque eu compartilho conteúdos em tempo real e por lá você fica sabendo toda a nossa programação. Então, por esse motivo, eu senti a necessidade de adquirir conhecimento, até para se surgir algum momento em que eu precise me posicionar, eu vou estar me posicionando com base no que a Bíblia me instrui. Primeiro, eu quero só mostrar o quanto esse livro é lindo, gente. Nossa, essa capa preta maravilhosa com essas flores, e olha só o tanto de coisa que eu destaquei. De fato, saí marcando várias coisas no livro e eu quero falar sobre alguns assuntos aqui com vocês, mas não se preocupem que não vai ter spoiler. O livro foi escrito por uma ex-feminista e é muito bacana porque logo no início ela conta um pouco sobre a trajetória dela, como ela se tornou cristã, como ela começou a entrar em conflito sobre alguns quesitos, da prática cristã e algumas vertentes do feminismo. O livro contém 8 capítulos e cada capítulo basicamente retrata um ponto que o feminismo defende. E também ela traz referências bíblicas mostrando os princípios do Senhor com base também nesses mesmos tópicos. A autora aborda muitas coisas relacionadas ao contexto histórico. Então ela fala sobre a primeira, a segunda, um pouco da terceira onda do feminismo. Então você consegue compreender como foi que surgiu, um pouco da linha do tempo até os dias atuais. E também ela fala sobre algumas mulheres que foram referência nesse tempo. Eu fui o tipo de leitora que não sabia absolutamente nada sobre o assunto, nem pesquisei nada de forma prévia, que eu queria realmente ver o que é que ela ia trazer com relação a isso. Então essa parte de contexto histórico pode parecer entediante no início, mas não é. É muito importante para você compreender tudo e de fato foi algo muito enriquecedor. Agora sim, no início eu me senti um pouco perdida. Eu acredito que é porque eu não tinha conhecimento prévio sobre o assunto. Então quando ela vem com a questão de contexto histórico, eu confundia muito os nomes, até que eu fiz meio que um esqueminha para eu de fato entender o que é que estava ali acontecendo. E no final de cada capítulo tem relato de algumas experiências, então conta algumas histórias assim que estão relacionadas ao tema e te faz compreender de fato como aquilo ali, aquela vertente, aquela ideia, ela é na prática. Eu quero compartilhar sobre alguns capítulos, algumas coisas assim que mexeu muito comigo. Logo no primeiro ela já vai falando sobre submissão, então meio que você consegue entender de fato o que é a submissão no olhar das mulheres feministas. E o que é que a Bíblia nos diz sobre isso, sobre como nós, mulheres cristãs, devemos ser submissas. Então eu acredito que nesse período as mulheres ressignificaram essa palavra e colocaram ela como algo muito negativo que no princípio
princípio do Senhor não é. E fazendo uma análise assim de tudo que foi abordado aqui, eu acredito que quando uma mulher ela sabe a sua verdadeira identidade em Deus, ela sabe quem Deus é na vida dela, os comportamentos, aquilo que ela acredita, a forma como ela vive é completamente diferente. É tudo baseado no princípio cristão, no princípio do que Deus diz para nós fazermos através da Bíblia. Então, aos poucos você vai compreendendo que tem muita coisa, né, do feminismo que é contra o que o Senhor fala. Então, por isso a importância de você compreender o que é que está sendo escrito para você não ser futuramente enganada. No capítulo 5, chamado Não Há Lugar Como o Lar, ela fala sobre a importância do lar e como o feminismo influenciou nisso. E eu fiquei tipo, gente, pra mim era só a questão da mulher ser independente, do empoderamento, da mulher sair de casa, mas eu nunca tinha pensado no impacto que tem no lar quando a mulher não está em casa. Então eu confesso que eu passei a olhar sobre o meu papel como dona de casa, sobre a minha casa, o meu lar, de uma maneira diferente. Aqui ela fala o seguinte, ela traz um relato que diz: apenas uma dona de casa. É uma frase que nossa cultura usa para minar a importância de uma esfera privada. Embora o mercado de trabalho não valorize o lar, para além dos bens que podem ser adquiridos para ele, o ministério a ser encontrado no lar é de imenso valor para o Senhor. A estabilidade de relacionamentos familiares, o cuidado de membros mais velhos ou debilitados da família, a disciplina e a educação dos filhos, a calorosa recepção de visitas, a produção de memórias para toda a vida, o exemplo diário de instrução bíblica, a alimentação saudável numa era de alimentos processados, que contribui para a nossa falta de saúde em geral. A alegria de um casamento centrado em Cristo. Todas essas coisas têm efeitos duradouros, se não eternos. Então olha só quanto benefícios tem quando a mulher está em casa. Então era algo que eu não conseguia imaginar. E enfim, não vou entrar muito nesse assunto porque pode ser polêmico também, mas eu quero que você leia para compreender todo o contexto. O capítulo que fala sobre Guerra das Mães, né, que é voltado para o aborto, é algo assim, gente, fantástico. É muito forte, eu acho que esse capítulo é um dos mais fortes do livro, mas vale muito a pena compreender como é que funciona tudo isso, o impacto que isso causa não só para a mulher, mas para toda a sociedade também. E também a questão do plano do Senhor sobre a vida, né? O quão isso é importante. Por último, ela fala sobre a fé feminina e é um dos capítulos assim incríveis. Eu até fiz uma publicação no Singular baseado nesse livro, baseado em alguns trechos desse capítulo, porque ela fala sobre como Jesus reagia com as mulheres, como era o comportamento de Jesus com as mulheres naquele tempo da Bíblia, logo no Novo Testamento. Um grande exemplo é que as mulheres não eram ensinadas, elas não eram instruídas, né? Não aprendiam a ler nem a escrever, e Jesus ele tinha paciência e amor para poder ensinar os princípios de Deus, ensinar o evangelho para várias mulheres. No final do livro, ela traz um apêndice, um material extra sobre abuso. Ela não aborda muito sobre esse tema porque não é o foco principal do livro, apenas trazer alguns princípios e questões que o feminismo defende e o que a Bíblia nos respaldam e como é que a gente deve olhar com a base cristã sobre esses pontos. Agora, minha opinião pessoal, para mim, todas as mulheres cristãs devem ler este livro. Se você ainda não leu, eu te convido, minha amiga, a conhecer esse conteúdo, a saber mais sobre o feminismo, só que principalmente a saber os princípios cristãos. Depois que eu li, a minha visão abriu. Eu tive essa sensação e eu comecei a ver feminismo em muito local que eu não via antes. Em filmes, em série, na mídia. Então, comportamentos, falas que são feministas, que tá tão inserido sutilmente na sociedade que eu antes não percebia. Aparentemente pode ser tudo lindo, pode ser algo assim, você está defendendo uma causa boa, mas quando você vai olhar tudo por trás, o impacto que isso pode causar na mulher, na sociedade e no plano de Deus para nós como cristãos, aí você tem que pensar duas vezes. Então eu te aconselho a ler a Bíblia, porque não só o feminismo, mas tem diversas outras coisas que pode estar sendo contra os princípios de Deus, e se você não tem a verdade do Senhor,
firmada em você, você pode acabar agindo, pensando, fazendo algo ou até se posicionando a favor de algo que é contra o que Deus quer para nós. Eu dou 5 estrelas para este livro. Leia a Bíblia, leia o livro, tem várias referências bíblicas que você pode estar lendo sua Bíblia associado a esse livro também, fazer suas anotações. Acredito que esse livro não é o suficiente se você quer saber mais sobre feminismo, quer aprender mais sobre isso, saber como você se posiciona como mulher cristã. Vou compartilhar outros livros aqui que me indicaram também, que futuramente estarei lendo e voltando aqui para compartilhar minha opinião com vocês. E sobre a pergunta que eu fiz logo no início do vídeo, será que uma mulher cristã ela pode ser feminista? E para mim a resposta é não. Tem muitas coisas que eles defendem que está completamente fora do que o Senhor quer para nós, dos princípios do Pai para nós. Então, leia o livro, leia outras referências, que são confiáveis, leia a Bíblia, ore ao Senhor e peça para que Ele também possa abrir a sua visão e ministrar ao seu coração os princípios dele enraizado em você. Então é isso, eu finalizo o vídeo e eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo com mais 3 mulheres. Eu acredito que, assim como eu, tem outras mulheres que não sabem absolutamente nada sobre o assunto e hoje eu vejo a importância de sabermos mais sobre o feminismo e sobre os princípios bíblicos para nós. Não se esquece de fazer a sua inscrição, já deixa o seu like porque isso ajuda bastante o projeto. Comenta aqui abaixo se você já leu este livro, o que você achou e se tem algum outro que você possa indicar também. Vai lá no nosso Insta conferir toda a programação em tempo real. Que Deus continue te abençoando, um beijo e até mais!